Voltei, gente, para a nossa última atividade, né? Atividade de religião. E para essa atividade vocês irão precisar simplesmente do caderno de religião de vocês, certo? Então, eu vou ler a história primeiro e depois vou mostrar a atividade, o exercício. Então, e vocês irão copiar esse exercício no caderno. A história não precisa vocês copiarem, vocês irão copiar somente o exercício e responder de acordo com a história lida. Então, a história de hoje é a parábola do semeador. Então, o que é parábola? Vocês já ouviram falar nessa palavra, parábola? Parábolas são histórias que nos ensinam. Do mesmo jeito das fábulas, as parábolas nos ensinam. Jesus, quando ele andou pelo mundo, ele ensinava ao povo através de parábolas. Ele contava essas histórias para ensinar o povo o que era certo, o que era errado, quais as atitudes que eles deviam ter. Então, certa vez, Jesus estava lá, né, e ele começou a contar essa parábola aí para a multidão que o seguia, essa história, né? Vamos ver o que foi que Jesus quis ensinar quando ele contou a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. Gente, semeador é aquela pessoa que planta, certo? Então, o semeador ele saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os passarinhos comeram. Então, ele começou a semear, começou a jogar as sementes. As primeiras sementes caíram na beira do caminho, na beira da estrada, e os passarinhos comeram. Quer dizer que essas sementes aí não deram frutos. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Então, as sementes que caíram no meio dos espinhos, elas começaram a nascer. Mas só que como estavam no meio dos espinhos, os espinhos sufocaram essas sementes e elas morreram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Então, outra semente caiu no meio das pedras, até que nasceram essas sementes. Mas só que como havia muitas pedras, não havia uma terra que fosse boa, não havia terra funda, essas sementes também não deram frutos. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outras caíram em terras boas e deu fruto. Renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Então, as últimas que caíram em terra boa renderam frutos, renderam muitos frutos, né? Então, vocês podem estar se perguntando, mas o que essa parábola tem a ver com os ensinamentos de Jesus? Tem muito. Por quê? Porque através das parábolas, Jesus, ele procurava fazer uma comparação entre a realidade. Então, o semeador da parábola, que fala aí na parábola, esse semeador é Jesus. Por que que Jesus é o semeador? Porque ele vai semear o bem e a paz nos nossos corações. Se os nossos corações forem um coração que tem espinhos, que seja cheio de pedras, que não tenha bondade no coração, essas sementes que Jesus plantar no nosso coração, ela não vai brotar, não vai dar bons frutos. Mas se o nosso coração for um coração bom, for um coração que ama as pessoas, vai sim render bons frutos. Então, Jesus vai semear somente coisas boas nos nossos corações. Então, foi isso que Jesus quis ensinar com essa parábola, que dentro do nosso coração vai crescer sementes de acordo com o que está dentro dele. Se forem coisas boas, vai crescer somente coisas boas. Se tiverem só sementes ruins, infelizmente, vai crescer somente coisas ruins. E esse semeador é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que vai semear o bem em nossos corações. Agora, vocês irão pegar o caderno de religião para vocês copiarem esse exercício, certo?
Então, os desenhos não precisa vocês fazerem, né? Até porque vai ficar um pouquinho complicado vocês fazerem os desenhos, vocês vão somente copiar. O que Jesus nos ensinou com esta parábola? Então, foi que ele quis nos ensinar, exatamente o que eu acabei de dizer, né? Que o nosso coração vai render frutos, dependendo do que está nele. Se tiver só coisas boas, vai render bons frutos. Se tiver coisas ruins, não vai render bons frutos. E esse semeador é Jesus. O que aconteceu com cada semente na parábola que Jesus contou? Então, as sementes que caíram no caminho, o que foi que aconteceu com elas? As sementes que caíram nas pedras, o que foi que aconteceu com elas? A semente que caiu nos espinhos e as sementes que caíram na terra boa, o que foi que aconteceram? Então, essa outra aí vocês não precisam fazer, que é a atividade de desenhar e pintar, não precisa. Vamos para a próxima. Quais as sementes que devemos cultivar em nosso coração? Quais são as sementes que a gente deve cultivar em nosso coração? As sementes do bem, não é? Sementes do bem, da paz, da alegria, do amor. Que tipo de terra é o seu coração? Então, aí vocês vão dizer, o coração de vocês, que tipo de terra tem? Será que é a terra que só tem tristeza, a terra que só tem alegria, que só tem amor, que só tem coisas ruins? Então, vocês vão dizer aí que tipo de terra é o coração de vocês. E a última pergunta, quem é o nosso semeador? Então, o nosso semeador quem é? Então, muito fácil, né? Jesus Cristo. Então, essa foi a nossa atividade de religião. Quando vocês terminarem, vocês vão postar as fotos no grupo, certo? Então, aqui eu vou me despedindo. Tenham um ótimo final de dia, né? E até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que amanhã é sábado letivo e amanhã nós teremos atividades, sim.